Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Conexão com André Rummel. Hoje estou recebendo aqui nos estúdios da Rede Super um grande empresário, um amigo pessoal, alguém que eu admiro muito, admiro a família, admiro tudo que ele faz profissionalmente, mas em especial a conexão que ele tem com o reino dos céus para tratar dos seus negócios, do seu dia a dia. E lembrando que esse é sempre o nosso objetivo aqui no programa, trazer pessoas que possam nos ensinar, nos capacitar mais sobre como ter essa conexão com o reino e aplicar isso dentro dos nossos negócios, dentro das nossas atividades profissionais, dentro do nosso trabalho do dia a dia, dentro dos nossos negócios, né? Então é importante sempre trazer pessoas aqui como hoje o meu amigo Marcelo Gaiovski, que realmente é alguém que eu admiro muito. Muito obrigado por você estar aqui conosco hoje. Muito obrigado por a tua disposição do tempo. Eu sei que você tem uma vida bastante corrida aí, mas muito obrigado mesmo de coração por você poder participar dessa edição especial aqui com a gente. Olha, André, eu que agradeço. Para mim é um privilégio estar aqui com você, na Rede Super, numa casa aliançada com a gente aqui, que tanto nos abençoa, né? Amém. E tentando, né, entregar um pouquinho daquilo que a gente tem recebido, né, da parte de Deus e da parte de grandes empresários que estão coligados à casa. Que bom. A gente não combinou isso, mas vou te falar algo agora que talvez você consiga lembrar. Há 17 anos, quando nós começamos o Ministério de Empreendedores na Alcance Curitiba, você foi um dos grandes incentivadores, você foi uma das primeiras pessoas que me falou assim: André, nós temos que ter um trabalho aqui na casa com empresários, porque é importante os empresários entenderem da palavra e aplicarem isso no seu ambiente de negócio. Você foi uma das primeiras pessoas que me falou sobre isso, junto na época com o pastor Marciano. Nós começamos a idealizar e pensar, e você lançou sementes que hoje, 17 anos, você mesmo tem colhido essas sementes, não só nos seus negócios, mas também dentro da casa, vendo como tudo isso foi se movimentando. Então eu quero deixar aqui de forma pública um grande registro a um amigo pessoal que foi um incentivador ao trabalho do Ministério de Empreendedores lá no início, há 17 anos. Você colha milhares de vezes, meu irmão, todas as sementes que você lançou na minha vida e todas as palavras que você compartilhou naquela época. Você foi um grande incentivador, de verdade. Muito bom. Mas da mesma forma, André, primeiro eu não posso deixar de esquecer do irmão Haroldo Isaac, Verdade. né, que também foi um grande incentivador. E também não esquecer que o fruto desse ministério, ele, além de se idealizar no nosso coração da parte de Deus, o próprio pastor Luciano, o próprio pastor Marcelo nos indicaram o Arão, que foi a primeira palestra lá no hotel, onde você compareceu, o Marciano. Fomos agraciados pela visita de vocês e a partir daquele momento Deus foi alastrando esse ministério e hoje temos aí essa grande condução por tua parte, o que Deus tem derramado na tua vida para se conduzir. E eu hoje, a gente não faz mais parte, mas a gente tem no coração esse ministério e é com grande alegria que eu vejo o crescimento, eu vejo o empreendedorismo sendo usado por reino na nossa igreja e em outras igrejas que você tem levado essa instrução, essa idealização do Ministério de Empreendedores. Amém, amém. Eu vou ler aqui algo que me chamou muita atenção na tua biografia e é onde eu quero trabalhar bastante aqui nessas informações. Primeiro, você é gestor, né, e proprietário de uma imobiliária hoje que tem sido extremamente relevante na cidade porque trabalha com grandes projetos comerciais, com grandes projetos imobiliários e eu quero explorar um pouco esse assunto com você porque eu creio que a nossa conexão desses anos todos, né, pode também ajudar pessoas a entenderem como é que funciona o mercado imobiliário e como vale a pena investir nisso, né? Eu postei algo interessante esses dias, Marcelo, que ficou gravado. Tem muita gente que me manda mensagens falando assim: puxa, André, que sacada foi essa, né? Eu postei um trecho de um diálogo entre uma pessoa que falava sobre investimentos, né? E ele falou assim: olha, seria muito legal se você pensar, né, em investir, ter a sua casa própria. E aí a outra pessoa falou assim: ah, mas se eu tivesse o recurso eu investiria no mercado financeiro. Daí ele falou: olha, alguns segmentos faz sentido você falar isso, mas para alguns outros não. E aí ele faz uma conversa muito interessante dizendo assim: se você tem 1 milhão aplicado no banco e você tem uma rentabilidade, por exemplo, de 1%, você tem lá 10 mil reais. Paga 5 de aluguel e 5 você tem sobrando. Você não tem o patrimônio. Mas eu costumo fazer a pergunta para a pessoa depois que ela me dá essa informação: ah, eu prefiro investir em vez do que ter minha casa. Eu pergunto: mas tem o valor para investir? O valor já está investido? Ou é só um sonho? Aí a casa nunca se materializa e o investimento também nunca se materializa. Você deve escutar isso todos os dias, Sim, né? com certeza.
André, veja, eu vou fazer agora 36 anos de ramo imobiliário. Uau. Né? Eu trabalho no ramo imobiliário desde os meus 19 anos e meio. Aí já revelei minha idade. Sim. Pro Já público, só fazer aí, conta. né? Entrei como estagiário numa empresa, né? E o estagiário ele era subordinado ao boy, né? O meu chefe era o office boy. E a gente conseguiu, né? Com a graça de Deus, chegar onde está hoje, né? Eu tive alguns insights na minha vida, André. Por exemplo, é claro, a minha aposentadoria, né? O meu patrimônio hoje está em patrimônio de tijolo, imóvel, né? Eu não sei fazer uma outra coisa senão a falar de Jesus e a lidar com imóveis, tanto para locação como para vendas. Mas eu li um livro há muitos anos atrás que quebrou um paradigma para mim. Eu estava construindo minha casa, nessa época até te levei para você conhecer a minha casa, e eu li um livro chamado Pai Rico, Filho Rico, um best-seller. Se não me engano é esse o nome. Faz tanto tempo que eu... Pai Pobre, Filho Rico. Pai Pobre, Filho Rico. E neste livro eu falava bem assim, todo rico tem imóvel. Todo rico na sua carteira de investimentos ele tem que ter um imóvel. E o segundo insight foi que ele falava bem assim, sabe qual que é o maior negócio do McDonald's? A área imobiliária. A área imobiliária. É ter o patrimônio, é o terreno. E eu tenho nos meus players algumas empresas em que eu tenho os drivers e os dissetos do McDonald's, né? Então, há 20 anos atrás, eu fiz um contrato com o McDonald's e eu descobri como é que eles ganham dinheiro com as sublocações. Então, realmente, o primeiro negócio é o fast food deles, é claro, mas o segundo é o imobilizado. São as Inclusive, locações. tem um filme, né? Tem um filme. É Fome do Poder, que justamente fala isso, né? Ele conta essa história e tem um consultor que chega para ele e fala, ó, teu negócio não é vender o hambúrguer, o teu negócio é alocar o terreno para o franqueado. O franqueado não pode se livrar de você com facilidade e você não perde o ponto que foi construído ali, né? A questão, você falou um detalhe importante, eu li recente também num livro que 90% das grandes fortunas mundiais tem como principal regra a capitalização em moeda, argamassa e tijolo, né? Ou seja, no mercado imobiliário. Né? Isso é natural, né? A gente sabe disso. Né? Agora, por que as pessoas acham que não é importante? O que você escuta no mercado? Qual é o argumento que as pessoas utilizam para dizer assim, eu não acho interessante ter uma casa própria, por exemplo? André, eu acredito, é um achismo meu, que isso é uma grande desculpa. O que falta hoje para as famílias é planejamento, né? Perfeito. Eu lembro que desde que eu me converti, né, eu fui ensinado pelo pastor Marciano, né, um grande homem de Deus, a guardar dinheiro, né? Então eu comecei a guardar 20% do que eu conseguia. Princípio bíblico. Né, princípio bíblico, e fui fazendo meu patrimônio. Então o que falta é planejamento. O que falta muito para as famílias é procurarem alguém para os orientarem. E é por isso que eu vejo que o Ministério de Empreendedores é algo riquíssimo, não só para a vida dos empreendedores, mas para a família dos empreendedores. Porque ali eles têm direção, eles têm orientação, têm aconselhamento, né? E o que falta para as pessoas é procurar esses aconselhamentos. Nunca foi tão fácil comprar um imóvel no Brasil como é hoje. Né? Nós temos várias garantias de crédito, temos vários financiamentos, ainda temos alguns juros altos, na tendência de queda agora, mas o que falta realmente é o brasileiro poupar, saber guardar seu dinheiro, né? Porque é uma desculpa. Para mim, realmente é uma desculpa. E é interessante, você me fez lembrar, até esse testemunho tem no meu primeiro livro, Prosperar é uma Decisão, quando eu e minha esposa decidimos que nós não pagaríamos mais aluguel. E eu lembro que a nossa primeira atitude foi ir até um banco, para descobrir como é que faria um financiamento. E eu sempre digo, né, que aquele funcionário, ele foi realmente ali usado por Deus, porque ele começou a me falar o seguinte, olha, é difícil pegar um investimento, um empréstimo, é isso, é aquilo, precisa disso. E ele foi ali nos desanimando, na verdade, mas no fundo nos incentivando a orar. E eu lembro que a gente começou a orar porque a gente tinha um objetivo, sair do aluguel. E ali, né, nós estamos falando de 19 anos atrás, ali o Senhor foi nos dando as estratégias de como conquistar o nosso primeiro imóvel sem financiamento nenhum, depois o segundo, né, a gente foi crescendo patrimonialmente em cima disso. Você acompanhou isso naquela época, o quanto foi importante, primeiro, orar e segundo, agir, né? Com certeza. O que está faltando é o orar, o planejamento, né, o agir para buscar isso e sair desse desconforto, digamos assim, né? Uma coisa que eu escuto recorrentemente na minha empresa, vendo meus corretores, é quando ele atende um cliente, né? O cliente fala, os nossos consultores falam, você já foi simular, fazer alguma simulação? Não fui porque eu já sei que o juro é alto.
Mas Ou ele seja, tem na ele já cabeça dele, ele estabeleceu já uma tem na barreira. cabeça dele um paradigma que o juro alto, então ele não foi nem fazer uma simulação. Então a maioria das pessoas que procuram imóvel, muitas vezes elas não procuram orientação de um banco para saber qual que seria o comprometimento de renda, o que seria de entrada. Isso ainda é uma grande dúvida de muitos futuros proprietários de imóvel, mas eles não têm essa proatividade de buscar uma informação de como seria um financiamento do imóvel. E é interessante que quando a gente lê sobre estatísticas de crescimento de uma nação, ela passa por um alto índice de proprietários do imóvel, né? Então, por exemplo, o Reino Unido, esse número chega a quase 70, 69% de donos de imóveis, né? Ou seja, a nação cresce financeiramente quando existem pessoas comprometidas com a compra do imóvel. E é interessante que eu li já em vários livros sobre isso, inclusive tem um que fala de forma bem enfática que quando você adquire seu bem próprio, você tem mais disposição para crescer financeiramente. Porque você para de pagar o aluguel, então você começa a crescer financeiramente, porque hoje a maioria das pessoas, a maioria das famílias usam de 30% até 50% do que ganham mensal para pagar um aluguel. Então, comprar um imóvel não é tão difícil assim, mas não é uma loucura, né? Pelo contrário, deveria ser um objetivo da família, né? Eu acompanhei um caso esses tempos, André, em que o cidadão tinha lá seus 20% de entrada, né? E nós fizemos uma simulação e nós perguntamos para ele, você poderia, ele pagava aluguel, né? Eu falei, você poderia arcar com 25% a mais em cima do teu aluguel hoje para uma prestação? Ele falou, claro, eu abriria mão disso. Eu falei, então tá aqui, você pode comprar teu imóvel. Porque você tem o dinheiro da entrada e se você fizer esse esforço de diminuir isso, aquilo que você está falando, você vai para o teu imóvel próprio. Vale a pena? Ele falou, claro que vale. Compra o imóvel em uma semana. Exatamente. Né? A grande verdade é que falta fazer contas, né? E falta o planejamento. Você falou algo que eu tenho batido bastante ao longo dos anos, e a própria palavra fala sobre isso, né? Que nós devemos ter planos, né? Os planos bem elaborados, eles tendem à abundância, né? Provérbios fala sobre isso. Agora, aquela pessoa que não faz nenhum tipo de plano tende à pobreza. E a pobreza nesse sentido ali que Salomão coloca no livro do Provérbios, nem é só aquela pobreza financeira que ali está bem explícita, mas essa pobreza de buscar, usar como desculpa, né? Não, eu não tenho porque eu não tenho entrada, eu não tenho porque eu não sei como é que eu poderia fazer. Ele nem consulta, né, pessoas de forma profissional para perguntar o que ele deve fazer para poder Sim. adquirir a casa, né? E sabe o que é interessante, André? Até na questão emocional. Quando alguém adquire seu primeiro imóvel, existe um jargão no Brasil que fala que o imóvel é seu porto seguro, né? Sim. Seu imóvel é o porto seguro. Então, quando a pessoa adquire seu primeiro imóvel, por mais modesto que seja, isso dá um novo ânimo para essa pessoa. E ela entende que esse primeiro imóvel dela vai ser a moeda de troca para o segundo imóvel dela. Né? Então a gente entende, a gente tem visto que quando a pessoa adquire seu próprio imóvel, há um ânimo, há uma renovação e ele começa a partir para um rendimento até na sua empresa, no seu trabalho muito maior, porque ele tem uma segurança de ter sua própria casa. Bênçãos recaem, né? Sobre quem tem um teto para chamar de seu. Né? Veja, o mercado de educação é muito bom, né, desde que haja um bom contrato, mas sempre vai existir insegurança de um proprietário vir pedir um imóvel para quem está morando, para quem está estabelecido ali, porque ele quer vender, porque ele quer para uso próprio, porque ele está insatisfeito com a locação. Então imagine, os contratos hoje aí de 12, 30 meses, você tem um curto prazo, né, contratual, onde vai te gerar, será que, né, você fica esperando o vencimento do contrato, será que o proprietário vai renovar ou não? É um desconforto para a pessoa. E teve também, durante agora a pandemia, nós tivemos uma loucura sobre os índices, né, de reajuste dos aluguéis, e teve que ter renegociações, e teve uma série de coisas que não abateu aquela família que tinha o seu canto próprio, digamos assim. Por mais que você, às vezes, faça isso por um financiamento, mas você está tirando literalmente de um bolso colocando no outro, né? Sim. Você está perdendo um pouquinho por causa do juros, sim, mas você perde muito mais na questão locatícia, digamos assim. Né? E hoje também a questão, André, existe a portabilidade de financiamento, né? Com a tendência do mercado de queda da Selic, que a gente acredita que ano que vem a estar em um dígito, você pode fazer a tua portabilidade para outro banco concorrente, que ele vai te oferecer algo a melhor nesse financiamento para você transferir esse financiamento para outro banco. Aliás, essa é uma dica preciosa. Você que está nos assistindo, procure profissionais, procure pessoas que possam te orientar. Essa portabilidade que o Marcelo bem comentou aqui da dívida, ela tem sido um instrumento muito interessante para você reduzir ou o valor da parcela ou o tempo do financiamento. Muitas pessoas têm deixado de fazer essa conta, têm deixado de fazer essa busca por essa informação e estão há anos pagando um juro muito superior ao que o mercado hoje está acostumado. E
eu creio que você profetizou aqui, né? Nós vamos ter essa redução do juro nominal e o Brasil vai voltar a crescer, eu creio nisso, em nome de Jesus, justamente porque se as pessoas souberem fazer o cálculo correto da sua vida financeira, a nação também cresce, né? Isso é importante. Eu acredito o seguinte, André, a gente já está vivendo um cenário imobiliário otimista desde 21. É verdade. Já batemos alguns recordes já houve alguns recordes batidos aí. E eu creio que para o ano que vem, de 2024, segundo as informações, com essa nova sistemática do Home Equity, né, que é a garantia do imóvel real, né, com agora o nosso vice-presidente, o Alckmin, ele disse que está pleiteando um aumento para o recurso da primeira moradia em 2.000 e poucos %. A verba destinada em 23 foi de 80 milhões e agora está pleiteando 10 bilhões de reais para injetar no mercado da primeira casa. Uau. Né? E também com a redução da Selic, que a gente crê que a Selic está baixando, o mercado vai girar mais e vai ser muito mais fácil para adquirir um imóvel, com juros melhores. Muito bom. Então, essa questão da portabilidade, gente, eu sugiro, se você permitir, André, que as pessoas procurem bancos e apresentem o seu contrato de financiamento, que foi contratado anos atrás, para ver o que esse banco concorrente, né? Eu vou ter problema com alguns bancos, que esse banco concorrente possa te fazer uma nova proposta de um refinanciamento, não refinanciamento, mas atrair esse contrato para o banco dele com um juro menor para você. E é interessante que quando você solicita a portabilidade, o banco, que é o detentor do contrato, corre atrás de você daí, né? Pela primeira vez na história do teu financiamento, o banco corre atrás de você e fala, não vai embora, eu reduzo. Mas por que não reduziu antes de eu pedir para ir embora, né? André, não é verdade? Agora eu vou falar uma linguagem que você entende, você é muito sábio nisso. É que nem telefonia. Né? Quando você vai mudar de operadora, aí a operadora que você saindo chega, não, mas agora eu te ofereço isso. Por que não ofereceu antes? Né? Boa. A gente vai continuar essa conversa daqui a pouquinho, nós vamos ter um rápido intervalo, Marcelo, você que está em casa, é bem rápido mesmo, a gente já volta para continuar esse bate-papo sobre investimento e eu creio que você vai pegar dicas preciosas aqui para melhorar a sua condição atual ou ainda para potencializar muito mais o que vem pela frente, porque nós cremos que o Senhor tem planos bons para nós, né? E a gente precisa aprender a entender quais são esses planos para poder prosperar da melhor maneira possível. Então a gente já volta com esse bate-papo bem gostoso aqui com o Marcelo Gaiofsky. Você já imaginou ter o controle total das suas finanças pessoais, alcançar suas metas financeiras e realizar seus sonhos? Acredite, é possível. Descubra como. Inscreva-se no curso de Finanças Pessoais com André Rummel. Acesse o QR Code que você está vendo na tela e faça parte dessa jornada transformadora. Estamos de volta com Conexão com o André Rummel e hoje num bate-papo muito gostoso aqui com o Marcelo Gaiofsky. Ele é especialista na área imobiliária e está dando uma aula para nós aqui de como você pode adquirir a sua casa própria ou negociar o seu financiamento, né? A gente sempre brinca, né, Marcelo, que às vezes os gerentes de banco não gostam muito da gente porque a gente fala, né, vá procurar ajuda, vai buscar informação, porque às vezes isso pode se transformar em uma redução do custo, né? E você deve dar esse conselho todos os dias, né? Até, André, não que os gerentes fiquem chateados com a gente, mas a gente tem indicado muito mais hoje os clientes para despachantes imobiliários que têm operações com vários bancos, sabem de várias simulações, porque muitas vezes o gerente do banco, lá da instituição financeira, ele está coligado apenas com o dia a dia do banco, né? Exato. Então, o ideal seria você procurar um despachante imobiliário que ele trabalha com todos os bancos, ele vai saber a melhor forma, a documentação para te indicar. Porque às vezes nem o banco que a gente tem um relacionamento bancário mesmo, às vezes não está com uma taxa tão atrativa naquele momento, porque ele está incentivando algum outro setor da economia. Então por isso é bom o despachante, porque ele vai fazer uma consulta geral em vários bancos, né? E o gerente daquele banco, ele vai falar do seu banco, né? Exato. Ele não vai falar do juro do concorrente. Exatamente, né? Muito, muito bom. Eu creio de verdade que é um bom plano a pessoa ter a sua casa própria. Agora eu quero falar também sobre algo que você faz bastante, com muita excelência, e eu sempre escuto falar muito sobre os projetos que você desenvolve no sentido comercial, né? Você já ajudou a implantar centenas de galerias comerciais, de projetos dentro de grandes redes de supermercado. Aliás, você atende grandes redes de supermercadistas. Como que é esse
projeto também para que as pessoas que estão nos assistindo, que pensam em ter um negócio próprio, buscarem, por exemplo, essa questão que eu acho muito significativa na hora de escolher um ponto para implementar o seu negócio, que tem a ver com o público, né? Sim. Tem gente que, eu sempre brinco, né? Às vezes a pessoa monta um negócio, mas esquece de combinar com o cliente, que o cliente tem que ir na loja, né? E às vezes falta o quê? O planejamento do local, né? Fala um pouquinho disso para nós também. André, eu tive uma bênção de Deus há 25 anos atrás, quando um dos maiores supermercadistas do Paraná, né, ele contratou a minha empresa para ser administradora dos imóveis dele. E nós alastramos isso para as galerias dos hipermercados dele. Então, toda vez que iria surgir um supermercado em alguma cidade do Paraná ou Santa Catarina, né, eu é que desempenhava o papel de prospectador dos lojistas daquela galeria, né, fazendo locação e administração. Então, nós temos operações com McDonald's, Burger King, Boticário, grandes operações que a gente chama, né? E são operações interessantes, porque são franquias, né? E muita gente tem hoje comprado essas franquias para começar o seu primeiro negócio. Legal. Né? Então, hoje nós somos o detentor da maior quantidade de bandeiras de supermercados do Paraná como administradores. Né? Nós temos hoje 5 bandeiras que a gente considera de médio para grande porte que a gente administra aqui em Curitiba e região metropolitana. Nós temos hoje cerca de 600 imóveis locados só em galerias de super e hipermercados. Somos também uma imobiliária que aluga imóvel residencial, né, e ou não residencial normal. É interessante que quando a gente vai escolher, né, pensa em ter um negócio e pensa ter um negócio que dependa de uma loja de rua ou dependa de uma loja, de uma galeria, a gente esquece de consultar imobiliárias que são referência nesse mercado, né? Porque é interessante que muita gente esquece realmente de fazer esse planejamento da localização, né? Eu lembro perto da minha casa tinha um café que era muito gostoso, mas que não tinha estacionamento. Ele fechou em pouquíssimo tempo, porque ele ficava numa via que as pessoas não conseguiam parar. Ou seja, ela tinha que parar muito longe para daí ir lá. Né? E as galerias hoje, dentro de supermercados, elas contam com um fator que é decisivo, o estacionamento. Né? É um dos pontos decisivos para um negócio poder dar certo, que precisa de público. Né? Agora, vocês também prestam essa assessoria, ajudam as empresas a olharem esse cenário também? Sim, a gente também ajuda muitas vezes na viabilização da compra do terreno. Né? Nós fazemos a prospecção, a avaliação do terreno, fazemos, né, a aproximação entre comprador e vendedor após a viabilização dos arquitetos do grupo que está comprando o imóvel, né, para viabilizar. E é interessante que nessas galerias também tem pequenas empresas, pequenos empresários, e o legal é que vocês também participam desse crescimento, né? Veja, André, nós temos que ter um cuidado muito especial com esse sistema de locação, porque essas empresas elas não querem rotatividade nas galerias. É verdade. Se você tiver, para algumas imobiliárias isso é bom, para mim é ruim, né? Porque se tiver rotatividade quer dizer que você está perdendo, não está colocando alguém com estrutura, alguém com expertise para ficar naquele local. É verdade. Né? Então nós temos ali desde os prestadores de serviços como alfaiate, como chaveiro. Né? São atividades comerciais interessantes para que atraia pessoas para dentro do mercado. Eu já escutei em alguns players nossos, tinha uma senhorinha lá, eu só vou ali no mercado. Claro, o mercado é bom, mas eu vou também porque tem um alfaiate ali, então eu compro uma calça ali, vou servir a barra dela, então eu faço ali a minha... Né, tudo é estratégia e plano. Né? Eu vou ali no supermercado que já tem uma lotérica, aproveito para pagar uma continha. Então, se criou uma operação interessante para os mercados, também as lojas, não só para atrair o público, mas também como rendimento de carteira, porque eles participam de rateio de água, de luz, de IPTU e de seguro, do próprio empreendimento. Não, muito bom. Marcelo, já estamos caminhando para o fim do nosso programa, mas tem algo que me chama muita atenção na tua história, no empreendedorismo que envolve toda a tua história. Eu conheço o teu testemunho, é muito gostoso. Uma hora eu quero te chamar aqui de volta para você contar o teu testemunho pessoal, de como você realmente se converteu. Mas eu sei que você leva o reino muito para dentro dos seus negócios e muito para os teus colaboradores. Conta um pouquinho para a gente como é que é esse dia a dia do trabalho de vocês lá na Inova, que hoje na minha concepção e das pessoas que eu falo, a maior imobiliária hoje no Paraná que lida com imóveis comerciais de altíssimo padrão, como vocês trabalham. A gente não se considera maior, né? Nem tem essa pretensão de ser maior, mas a gente quer ser excelência no que faz. Glória a Deus. E eu te confesso, André, eu saí aqui do GKPN achando que eu faço muito pouco. Bom, né? A gente saiu incomodados, né?
Inclusive eu vim com o meu genro aqui, que é nosso diretor administrativo, e uma hora ele teve que me conter. Ele falou assim, Marcelo, calma, processa primeiro, porque eu já saí me achando quase que nada aqui Foi muito bom, foi muito bom. Eu creio que muitas pessoas vieram atrás de estratégia, mas Deus fez outra coisa aqui no Jacuípe. É verdade, né? O Marketplace foi um divisor de águas, né? Mas uma coisa que eu posso dizer para você, André, a gente tem algo de diferente na nossa empresa, que a gente vem aprendendo do púlpito da nossa igreja. Né? A gente tem nossos exemplos lá também. Né? Jesus, né? Através da vida dos nossos exemplos lá na igreja. A gente sempre tentou conciliar o reino de Deus dentro da empresa, sem impor isso às pessoas, né? Mas servindo elas e amando elas, né? Servindo elas com nossos exemplos. Então, eu não conheço outra empresa que tem feito algumas coisas que a gente tem conseguido realizar na empresa. A gente instituiu há 2, 3 anos atrás um programa chamado PPR, que é uma participação por resultado. E nós vamos fazer esse ano uma distribuição de uma quantia muito legal para todos os nossos colaboradores, em cima de métricas, né, metas, assiduidade. E a gente tem um ambiente de trabalho muito gostoso, né? A gente criou uma sala de descompressão para os funcionários. Porque tem aquele dia que o colaborador está meio chateadinho, deu um topão no paralelepípedo, então ele tem uma salinha lá com água, com coca, com Netflix, com sofá, com leitura, né? Então a gente tenta mostrar como é que funciona, com o nosso testemunho. Eu me apeguei em 2 palavras do nosso pastor Luciano, né? Eu falo dele porque era uma referência para mim e para muita gente. Com certeza. Né? Num treinamento, né? Coisa rara, eu sou um dos poucos que eu posso dizer que eu tive um treinamento com o pastor Luciano Subirá. Ele falou um dia assim na igreja, né? Quando você cuida das coisas de Deus, Ele cuida das tuas. E eu tomei aquela palavra para mim. E quem cuida melhor do que André? É verdade. Deus tem cuidado muito melhor das minhas coisas. A gente começou a aplicar mais o reino. Eu tenho hoje 90% da minha participação na empresa e 10% para o reino. Eu aumentei isso com discipulado, com semeadura, com projetos até que a gente tem aberto o coração para você. E Deus tem conduzido aquela empresa de uma forma muito... Que benção. Especial, sabe? Especial. Bom, eu sou suspeito para falar porque conheço detalhes da tua vida pessoal e de como o Senhor tem te usado nisso, né? Mas eu vejo uma marca muito legal e eu lembro de ter acompanhado um stories de vocês onde existia essa interação ali dos funcionários falando dos seus departamentos e falando como estavam naquele dia, né? E é gostoso quando o ambiente de trabalho ele expressa o reino, né? Isso faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Nós temos hoje lá um psicólogo cristão, né? Que ele faz uma mentoria para todos os nossos colaboradores. Uau. Tem trabalhado a saúde mental, que é muito importante hoje numa empresa, trabalhar a saúde mental. Nós agora queremos instituir a capelania na empresa, né? Muito bom. Coisa que a gente repartiu com você. E a gente quer, de alguma forma, que a empresa ela seja reverente e revelante lá fora, né? É verdade. Então a gente quer, de alguma forma, a gente expressar o amor de Deus, aquilo que ele tem derramado na nossa empresa sobre os proprietários, sobre gerência, a gente quer derramar em nossos colaboradores, em nossos clientes e fornecedores. Glória a Deus. A verdade é que quando nós fazemos, né, o nosso trabalho para o Senhor e não para homens, né, a gente vai ver a expressão do reino também na vida das pessoas, nos nossos negócios. E eu confesso, Marcelo, que a gente poderia gastar muito mais tempo aqui falando de outras coisas maravilhosas e testemunhos maravilhosos que tem na sua vida, nos seus negócios, mas eu quero deixar algo registrado aqui e que você desse uma rápida instrução, né? Quando Deus fala com você, como que você precisa agir nos seus negócios? Quando você teve uma grande crise financeira, uma grande crise de ter que decidir por algo, como foi esse processo na sua vida? Olha, André, você sabe, eu saí de uma cisão societária de 30 anos. Exatamente. Né? E você está 30 anos numa cidade, muita coisa boa pode ter acontecido, né? Verdade. Mas eu entendi em Deus que eu precisava tomar algumas atitudes na minha vida fiscal, como testemunho, né? Na minha vida comercial, na integridade. E hoje eu posso dizer para você, a gente tem uma situação fiscal 100% em santidade com Deus, aprovada por Deus, né? Todos os nossos colaboradores recebem salários, comissionamento, prêmios, o que for em carteira, né? A gente não deixa R$1 para fora. Aquele negócio dizendo que se a gente recolhesse todos os tributos que
que o governo, que o Estado e o município cobrassem, a gente não viveria como empresário, é mentira, a gente vive. verdade. Tá? São- E é a uma gente é mentira de abençoado Satanás. por isso. E a Verdade. gente é abençoado por isso. Então a gente tem conseguido viver algo de sobrenatural em nossa empresa, Glória a Deus. né? Respeitando o que é de César e respeitando o que é de Deus. Amém. Né? E é isso para a gente foi chamado justamente para isso, né? Para que a gente possa fazer isso. E era tudo do meu coração aqui que eu queria que fosse expressado, você conseguiu expressar nesse momento. Até, André, eu tive uma situação alguns meses atrás de um proprietário, né? Um proprietário relativamente interessante. Ele tinha lá seus 20 e poucos imóveis. E ele me procurou, né? Olha, Marcelo, eu quero transferir a administração para você, mas eu não quero declarar os aluguéis. E eu lamentei e falei, infelizmente eu não vou poder administrar seus imóveis, né? Uau. Então era uma renda muito boa, uma administração muito boa, mas princípio é inegociável. Olha só, e eu conhecendo o tipo de cliente que você trabalha, eu sei que esses 20 imóveis não eram pequenininhos. E realmente faz diferença, né? Agora, olha que interessante. E fica essa dica para você que está nos assistindo aqui. A gente já tem que caminhar para o fim, mas a integridade é uma chave preciosa para abençoar a sua vida, a sua casa e os seus negócios. Procure entender como funciona essa integridade. O Marcelo falou algo precioso aqui. É uma mentira de Satanás dizer que se o empresário pagar todos os impostos, ele vai quebrar. Isso é uma grande inverdade, é uma grande mentira do reino das trevas. E é verdade sim que você pode ter um negócio de sucesso, como o Marcelo está aqui testemunhando. E eu sei do sucesso que o teu negócio tem hoje e do teu compromisso como homem de Deus e como gestor dentro da empresa. Eu creio que você que está nos assistindo também pode ter isso sobre a sua vida. Procure mais sobre integridade, assista novamente essa edição, procure conhecer um pouco da vida do Marcelo, vai estar aí o Instagram dele, procure entender isso, busque conselhos com pessoas que realmente podem te ajudar, mas creia, a integridade no mundo dos negócios vai gerar para você uma grande abertura no reino dos céus para que o Senhor possa depositar sobre a sua vida mais e mais daquilo que Ele já tem preparado para você, mas você precisa estar capacitado para isso. Eu quero, Marcelo, te agradecer mais uma vez por ter aberto esse tempo aí na agenda para poder estar aqui batendo esse papo conosco. Quero agradecer a todos vocês que nos assistiram nessa edição e quero te encorajar a continuar assistindo as nossas edições e crescendo profissionalmente, buscando conhecimento e buscando em Deus as estratégias corretas para que você possa se desenvolver. Deus abençoe você e até a próxima edição do Conexão com André Rummel. Deus te abençoe.